Amém? Vamos estudar a palavra de Deus. Eu tenho meditado no Salmo 18, que é um salmo de Davi. Mas eu quero falar do versículo 1 e versículo 2 hoje. O tema da mensagem: Deus é a nossa rocha e fortaleza. Amém? Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, agradecemos a ti por esta palavra que será ministrada aqui essa noite. Senhor, eu louvo o teu nome porque o Senhor já falou comigo, eu sei que vai falar esta noite neste lugar, vai derramar essa graça em cada coração que ouvir essa mensagem. Pai, as pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem através da internet também, que sejam alcançadas por essa graça, que o Senhor possa abençoar a todos, que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 18 é uma canção de vitória escrita por Davi após ser salvo dos seus inimigos e das mãos de Saul. Nesses dois primeiros versículos, Davi reconhece a grandeza de Deus e o seu papel como protetor, libertador e refúgio. Ele expressa a sua confiança inabalável em Deus, chamando de sua rocha e fortaleza. Vamos examinar de forma mais profunda essas descrições. Então veja que Davi tem uma visão maravilhosa de Deus. E a primeira coisa que ele diz aqui nesse salmo, ele diz: eu te amo, ó Senhor. Davi mostra um coração apaixonado por Deus. Ele revela esse coração apaixonado, não somente para Deus, mas para todos aqueles que o ouviam. Nós precisamos ter um coração desse quilate, um coração apaixonado por Deus. Temos que amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com a nossa saúde, com a nossa alegria. Temos que adorar a Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, no versículo 1, nós vimos aqui Davi dizendo que Deus é a nossa força e proteção.
Senhor era a sua força. Força em meio aos desafios e batalhas. Davi aprendeu que sua força não estava nele mesmo, mas em Deus. Assim, nós também devemos reconhecer que, diante das lutas da vida, nossa força vem de Deus e não de nossas capacidades. Às vezes nós achamos que vem das nossas capacidades, das nossas habilidades. Não vem, a nossa força vem do Senhor. E nós precisamos entender isso. Isso precisa estar gravado dentro dos nossos corações, que a nossa força vem do Senhor. Nós temos que depender do Senhor em tudo, em todos os momentos das nossas vidas. Temos que aplicar isso, Essa palavra precisa ser aplicada nas nossas vidas. Quando enfrentamos adversidades, devemos lembrar que Deus é a nossa força. Ele nos sustenta e nos capacita a seguir adiante. Nós não podemos parar na nossa caminhada e retroceder, amar o passado. Nós precisamos continuar firmes no propósito. E o Senhor sempre vai à nossa frente. Ele vai desbaratar os inimigos. Ele vai nos dar força. Ele vai nos alimentar, Ele vai nos motivar a continuar a nossa jornada. Então, não pare na sua jornada, ame a Deus e ande com Ele. 2. Davi entende que Deus é a nossa rocha e refúgio. Davi usa várias imagens para descrever quem é Deus para ele. Cada uma dessas palavras tem um significado profundo, mostrando diferentes aspectos da proteção de Deus. Rocha, isso fala de algo estável, firme, inabalável. Uma rocha oferece um lugar seguro, longe dos perigos. Deus é nosso lugar de segurança, onde encontramos estabilidade em meio às tempestades da vida. Então Davi tinha algumas figuras na sua mente, no seu coração. Ele também fala que Deus era a sua cidadela, também traduzido como fortaleza, indica um lugar elevado, protegido. A cidadela era um local onde as pessoas se refugiavam em tempos de guerra. Deus é aquele que nos coloca em segurança, em um lugar protegido de ataques. Então veja que Davi tinha Deus como a sua cidadela, um lugar de proteção, um lugar de refúgio. E nós precisamos também ter Deus como nossa cidadela. Quando nós estivermos em situações difíceis, nós temos um lugar para esconder. A nossa cidadela é o Senhor. Então nós precisamos entender essas coisas. E Davi tinha essas figuras gravadas no seu coração, porque ele sabia que nos tempos difíceis ele tinha onde se esconder. Cidadela, hoje nós temos aí embaixadas, E é interessante que a embaixada é uma parte de um país dentro de outro país. Se o camarada estiver correndo perigo e ele entra na embaixada de um outro país dentro do seu país, ele está protegido. Lá dentro ele não pode ser preso, porque ele está protegido por lei. Então, Davi entendia isso. Então, Davi entendia que dentro, nesse planeta que vivemos, no planeta Terra, tinha uma embaixada no céu, que é Deus. Então, o que ele fazia? Ele se escondia nessa embaixada do céu. E aí, na embaixada do céu, o inimigo não pode tocar. Então, nós precisamos entender isso. Eu sou cidadão do céu. Eu vivo na embaixada do céu, aqui na terra. O inimigo não pode tocar na minha vida. Davi tinha uma outra figura para revelar a pessoa de Deus, que era o libertador. Deus é quem nos salva
lugar. Então Davi sabia, Deus é quem me liberta dos meus inimigos. Mas ele tinha mais figuras. Ele fala do rochedo. Deus era o seu rochedo. A rocha novamente é mencionada, mas dessa vez no contexto de ser um lugar de refúgio. Isso sugere que podemos nos esconder em Deus, encontrando nele abrigo seguro. Deus é nosso abrigo seguro. Davi também disse que Deus era seu escudo. No combate, o escudo protegia o guerreiro dos ataques inimigos. Deus é nosso escudo, que nos protege dos dardos do maligno. Está escrito lá em Efésios 6,16. O Senhor nos protege dos dardos inflamados do maligno. Davi disse que Deus é a força da sua salvação. Deus é a fonte da nossa salvação, tanto espiritual quanto física. Davi reconhece que toda a sua libertação e vitórias vem do Senhor. Deus é nosso baluarte. Essa palavra refere-se a uma torre fortificada, um lugar de defesa contra o inimigo. Deus é aquele que nos protege de todo mal, um refúgio impenetrável. Se nós nos escondermos atrás de uma parede, essa parede pode ser penetrada, por um projétil, sei lá, de uma bazuca, um projétil de uma arma mais pesada. A parede pode ser penetrada. Mas Davi, quando aponta para Deus, ele aponta dizendo que Deus é um baluarte, isso é, seguro, forte. Então, nada pode penetrar. Isso diz que o inimigo não pode nos atingir, porque Deus é o nosso baluarte. E vamos trazer aqui uma aplicação. Nos momentos de incerteza, em que o medo ou os desafios nos cercam, devemos lembrar que Deus é a nossa rocha, fortaleza e libertador. Podemos confiar nele para nos proteger e nos guiar. Então Deus nos protege e Deus nos guia. Isso é, Ele não nos deixa parados. Ele nos conduz pelo caminho. E nós estamos numa caminhada. A vida na terra é uma caminhada. Nós estamos caminhando rumo ao céu. E é o Senhor quem vai nos conduzindo por esse caminho, nos livrando dos ataques, nos livrando das perseguições, nos livrando dos inimigos. E vamos entrar aqui na conclusão. Então Davi no Salmo 18, versículo 1 e 2, nos convida a confiar em Deus de todo o coração. Ele expressa amor e confiança no Senhor, com a sua rocha, como a sua rocha, fortaleza e libertador. Assim como Davi, devemos aprender a depender de Deus em todos os momentos de nossas vidas, sabendo que Ele é a nossa proteção, nossa força e nosso refúgio. Então, o que nós aprendemos com Davi? Que nós temos que adorar a Deus. Por quê? Porque é Ele quem traz tudo para a nossa vida, é Ele quem está nos guardando, nos livrando do mal, é Ele quem vai à nossa frente e nos dá a vitória contra os inimigos. Então Davi aqui estava com o seu coração tranquilo, porque ele sabia que ele servia a um Deus vivo, um Deus que trabalha, um Deus que opera milagres. Ele sabia que Deus estava sempre na sua vida, suprindo as necessidades, cuidando de tudo e o protegendo, o livrando do mal. E eu quero voltar no Salmo, para a gente fechar aqui. Davi, entendendo que Deus é tudo isso na sua vida, ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem
continua: o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Nós precisamos fazer dessa oração a nossa oração. Nós precisamos fazer dessa adoração a nossa adoração. Então Davi deixou aqui um legado para nós, e nós precisamos caminhar todos os nossos dias com essa oração dentro de nós, entendendo que o Senhor está sempre à nossa frente, cuidando de nós, nos acolhendo e nos livrando do mal. Nós somos adoradores e precisamos ser adoradores